Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo no canal Li no Livro. E hoje é o dia de um vídeo um pouco diferente. 8 livros que eu assisti a adaptação antes de ler os livros. Então pessoal, hoje eu decidi trazer um vídeo um pouquinho diferente, já que aqui no canal a gente basicamente só fala sobre livros. Eu decidi trazer então um pouco uma outra visão disso tudo, a das adaptações. Geralmente, quando eu me interesso muito pela história, eu prefiro, claro, ler o livro primeiro e assistir a adaptação depois. Mas teve diversos, claro, que ao longo da minha infância, da minha adolescência, eu acabei assistindo e nem sabia que era adaptação de livros. Enfim, foi tudo rolando e depois de um tempo eu acabei me interessando então para conferir a história original. E eu escolhi para esse vídeo então 8 livros, ou séries, como vocês vão ver, que eu assisti antes de ler e que eu acho que vale a pena. Pelo menos foram ali os grandes primeiros que eu tive esse contato primeiro na telinha, em vez de direto no livro. E eu vou trazer pra vocês então. Mas antes de a gente ir à lista, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e caiu aqui meio que de paraquedas. Também curte esse vídeo, compartilha com seus amigos se você gostar do conteúdo e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Outro lembretinho, como sempre, aqui na descrição vão estar então os links da Amazon para comprar esses livros se vocês se interessarem. Então compra com o meu link, ajuda o canal, você não paga mais nada por isso e todos felizes. E o primeiro livro que eu trago para essa lista, que não poderia ser diferente se pra quem me conhece, óbvio, que ia ser Harry Potter. Eu tô falando Harry Potter como um todo, a saga toda, os 7 livros, que primeiramente eu assisti os filmes. A minha paixão com Harry Potter foi basicamente quase que instantânea. A primeira vez que eu assisti o filme, o Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi basicamente amor à primeira vista. Eu já me apaixonei pelo universo. Era aquela época dos DVDs, então meu pai comprou o DVD e eu assisti assim freneticamente, sem parar. E foi a mesma coisa com o segundo, que eu gostava bastante. A partir do terceiro filme eu já comecei a assistir nos cinemas. Sempre que saía eu ia conferir. Apesar de eu vir numa cidade pequena, tinha ali um cineminha meio pequenininho, mas eu dava um jeito e ia com a minha mãe, com o meu irmão, que basicamente minha família inteira é fissurada em Harry Potter. Se fosse pra escolher um dos filmes que é meu favorito, hoje em dia é um pouco mais difícil, mas eu acho que não tem como não escolher Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o terceiro filme, terceiro livro, né, respectivamente, que é sensacional, um dos filmes mais legais de plot twist que eu já vi até hoje. Eu acho que eu queria muito poder desver esse filme para poder assistir de novo pela primeira vez, ser surpreendido. Ele tem diversos elementos ali de magia, eles ali crescendo um pouco mais, eles são mais adolescentes do que no segundo filme. Ah, perfeição. Como eu disse anteriormente, apesar de amar os filmes e defendê-los até a morte, eu confesso que a minha experiência não foi completa assistindo os filmes, principalmente o último. Eu acho que ele tem muita coisa em tela e que é realmente difícil de passar de forma clara para as pessoas o que está acontecendo, passar todas as explicações. Sinceramente, eu terminei o filme não entendendo muito bem o que tinha acontecido, fiquei tipo, tá, ok. Na época eu tinha alguns amigos que liam os livros, então acabaram me explicando ali um pouco mais. E com o passar do tempo eu decidi então que eu deveria ler e tirar então minhas próprias conclusões. Foi só então quando eu já estava na faculdade, lá com 20 e poucos anos, que eu decidi então ler pela primeira vez. O meu noivo tinha me dado então todos os livros que eu nem tinha em casa, por sinal. E ele me deu a coleção completa naquelas primeiras versões. E eu acabei fazendo a leitura ali, então devorei um atrás do outro. E eu acho que foi uma experiência incrível, foi basicamente complementar aos filmes, já que claro que no livro vão ter bem mais coisas, bem mais elementos que eles constroem ao longo da trama. Mas foi sensacional, acho que eu não perdi em nada a experiência. Claro que eu gostaria de ter lido os livros conforme eles foram saindo, mas naquela época eu não era uma super leitora, eu nem tinha também dinheiro para adquirir os livros. E eu acho que eu não perdi em nada, porque mesmo já sendo adulta, eu amei essa história. Eu acho que o Harry Potter tem toda essa magia, perdão pelo trocadilho, que todo mundo gosta dele, seja criança, seja adolescente, seja adulto. Eu acho que ele fala direto com muitas pessoas, porque quem não está passando por aquela fase já passou e, é perfeito. Se eu fosse escolher um livro preferido da saga, eu acho que não seria O Prisioneiro de Azkaban, apesar de ser um livro muito, muito bom. Eu acho que ele funciona muito mais nas telas, você vendo acontecer, todos os elementos que eles criam na adaptação. Eu não sei, talvez porque eu assisti a adaptação antes.
Mas enfim, ele não me impactou tanto lendo quanto assistindo. Agora já um que eu gostei bastante de ler foi A Ordem da Fênix, que é o 5º livro, que é muito legal porque é quando a treta realmente começa a acontecer, quando o tom é radicalmente mudado no final do 4º, começo do 5º, e é uma história bem mais adulta, bem mais sombria, e adoro demais esse livro, eu acho que esse, com certeza, e, se eu não me engano, é o maior da série, então, muito bom. Como eu disse, é uma história que funciona com todo mundo, pelo menos funcionou muito bem comigo, eu acho que não tem erro, se você tem vontade de assistir, se tem alguma criança que ainda não assistiu os filmes, põe ela pra ler os livros, que eu acho que vai ser sucesso, vai trazer essa vontade gostosa de ler e saber o que vai acontecer da história. O primeiro, ele é bem infanto-juvenil e tem 200 páginas dela, ele vai aumentando gradualmente. Acho que o 5º vai ter ali umas 700, 800, não sei. Mas enfim, ele vai crescendo e eu acho muito legal. Muito bacana. Se vocês assistiram aí alguns vídeos que eu lancei, principalmente o book haul, eu mostrei um box que eu ganhei de aniversário dos meus pais de comemoração do Harry Potter, que é maravilhoso. Então eu decidi com o pessoal aí que acabou vindo conversar comigo, meio me cobrando, que eu vou organizar provavelmente pro ano que vem, apesar de nós ainda estarmos em abril, eu já tô pensando no ano que vem, sim. Que eu quero organizar uma leitura de Harry Potter, fazer um por mês, como a gente faz aqui basicamente no canal com as outras leituras. E eu acho que vai ser bem bacana, porque vai ser, de novo, entrar nessa história depois de algum tempo, já faz alguns anos que eu terminei de ler a primeira vez. E eu acho que vai ser sensacional. Eu quero focar um pouco mais pensando nas diferenças entre a adaptação e o livro. E acho que vai ficar bem bacana. Então fiquem de olho que mais pra frente aí, mais pro final do ano, eu vou trazer as informações. E o segundo livro que eu trago aqui, então, é A Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Que eu acho que todo mundo aí que gosta de filme de terror, gosta de filmes do gênero de vampiros vai conhecer. Que é a adaptação com o Brad Pitt e o Antônio Bandeiras e o Tom Cruise. Que ficou super famosa. Acho que todo mundo conhece, é muito massa. Mas então, voltando à adaptação, é claro que eu já tinha assistido, eu gosto demais dessa adaptação, eu acho que o elenco que eles escolheram trabalhou super bem. Adoro o Brad Pitt como Louis, eu acho que ele traz toda ali aquela parte mais humana do um vampiro recém-transformado. Também gosto muito do Lestat, que ele tem toda aquela malemolência, toda aquela maldade que ele traz, que é muito legal. Enfim, é uma adaptação que funciona super bem. Além de trazer bem esse gênero dos vampiros, eu acho que ele trata diversos assuntos morais ao longo da trama, que eu acho muito bacana, principalmente ele representado pela personagem da Cláudia, que é transformada quando é criança. E é muito legal, é uma história sensacional e, enfim, perfeito. E é claro que depois de assistir a adaptação e gostar tanto assim, eu decidi conferir por mim mesma, porque eu queria ler um pouco mais desse gênero de vampiro um pouco mais antigo, digamos assim. E decidi ir atrás e tudo mais e gostei bastante. Sinceramente, vou ser sincera com vocês, eu não lembro exatamente as diferenças entre o livro e o filme. Eu lembro que eu gostei bastante, achei a adaptação super fiel. Claro que vai mudar um pouco o tom de narrativa, vai mudar algumas coisas que acontecem lá e não acontece no filme. Mas de uma forma geral, eu lembro que eu gostei bastante. E é uma das leituras que eu quero programar mais pra frente, porque eu tenho muita vontade de ler todas as crônicas vampirescas da Anne Rice, que são aí muitos livros, acho que passa de 10 livros, mas são livros que estão fora de catálogo, são difíceis de achar, e foi por isso que ainda não comecei nessa empreitada, mas eu creio que se vier aí, quem sabe, um relançamento delas, eu encaro, porque muita gente gosta muito desses livros e eu vou querer conferir, lógico. E o próximo que eu trago é A Guerra dos Tronos, aí falando também como o box completo que eu tenho aqui, no caso são 5 livros até agora, e apesar de ser um assunto bastante delicado de se tratar, falar de Game of Thrones, eu vou ter que falar. Eu, como todo mundo que viveu aquela época, eu acho, entrou no hype do Game of Thrones quando começou a ser lançada a série, porque a série prometia muito. Era uma série sensacional, porque trazia inclusive o George Martin como consultor da série, como produtor, eu não lembro exatamente, ou roteirista, algo do gênero. E ele estava muito imerso naquela primeira temporada, tanto que pra quem leu o livro e assistiu a primeira temporada, eles são muito parecidos mesmo. Enfim, mas eu não tinha lido ainda, decidi assistir a série, estava gostando muito, eu acho que ela é um pouco lenta, ela é um pouco difícil, porque ela demora a crescer o ritmo dela, mas quando cresce fica muito bom e as coisas são muito chocantes que acontecem. Mas eu assisti então a primeira temporada e a segunda temporada, e quando eu finalizei essa segunda eu não tava entendendo bolhufas do que tava acontecendo. Eu tava extremamente perdida, porque eu não entendia direito o que eles estavam fazendo na tela, e decidi parar então a empreitada e daí ir pros livros. Eu adquiri então o box de pocket deles e comecei a ler. Eu levei um ano inteiro pra ler os 5 livros, porque foi bem demorado. Eu lembro que na época eu estava na faculdade também, e eu lia
meio que no ônibus, quando voltava só, não era tipo, lia bastante que nem eu leio agora. Então foi bem demorado, até porque Game of Thrones é bem longo, os livros são bem enormes. Mas foi uma experiência muito legal, eu gostei demais de ler, de conhecer esses personagens, de me aprofundar na história. Enfim, foi muito legal e uma experiência incrível. Eu terminei os livros gostando demais da série. Foi então que eu decidi retornar então ao Game of Thrones, agora a série, e assistir de volta em ordem certinha. Se eu não me engano, tava na 5ª ou 6ª temporada quando eu retornei e assisti até o final. E o que eu posso dizer da série, né? Que terminou de uma forma horrível. A última temporada foi muito ruim. O que eles fizeram com os personagens, muitos deles, foi muito ruim. Mas assim, defendendo um pouco o lado da série, eu gostei muito do final do personagem, principalmente da Daenerys. Era o que eu esperava que fosse acontecer. Claro que pra chegar naquilo teria que ter sido muito bem trabalhado. Não adianta você pegar uma série de 6, 7 anos e querer resolver tudo em 6 episódios de uma última temporada. Claro que vai ficar muito ruim. Mas se fosse bem trabalhado, com mais tempo, com mais calma, com mais dinheiro, com certeza teria ficado legal o final dessa personagem. Os outros, realmente, um monte ficou muito ruim. Mas então, agora voltando ao começo, comparando livros e série, eu tenho uma bomba na mão. Por quê? Porque a série terminou de um jeito cagado. Eu quero saber agora como vai terminar os livros. Vamos ver, né, se o George Martin vai trazer realmente esse 6º livro ou se vai ficar só na conversa. Mas se ele trouxer, por exemplo, hoje em dia eu já não sei mais a diferença entre os livros e a série, na minha cabeça já virou um mix total. Claro que alguns personagens eu lembro, mas eu não lembro mais detalhes. Então, para eu ler o 6º livro, eu teria que reler os 5. Mas se eu reler o 5 e ler o 6º, vai saber se ele vai lançar o 7º. E eu só tô gastando meu tempo. Então, eu sinceramente não sei o que fazer. Eu não quero tomar spoiler do 6º livro quando ele sair. Mas eu também não quero ler os 5 de novo. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Vamos ver. E o próximo que eu trago aqui, então, é O Senhor dos Anéis. Aqui tá sendo dominados por trilogias e séries. E eu falo, então, como um todo da trilogia mesmo do Senhor dos Anéis. Pra começar a introdução do Senhor dos Anéis, eu queria dizer que eu sou a pessoa que vim da época Harry Potter. Eu cresci com os filmes acontecendo. Na verdade, até com os livros rolando, mas na época eu não era tão nessa parte dos livros, como eu tinha dito. E quando eu conheci meu noivo, a gente tinha uma picuinha, aquela picuinha sem noção que as pessoas criam ao longo da vida, que é, Harry Potter é melhor, Senhor dos Anéis é melhor. E é claro, como eu não tinha lido nem assistido os filmes direito, eu acabava, não, Harry Potter é melhor, ele ficava, Senhor dos Anéis não era melhor. Enfim, não faz sentido nenhum. Até que, depois de um tempo que a gente tava namorando, o primeiro presente que ele me deu foi A Sociedade do Anel. E então eu decidi que realmente eu devia encarar essa trilogia e ler de uma vez. Mas antes disso, antes de ler os livros, eu acabei assistindo os filmes, mas sabe aquela coisa que passava no SBT? Eu acho que eu assisti o 2º filme, daí depois eu assisti o primeiro, assim, meio de qualquer jeito, e eu lembro de não ter gostado, mas é claro, a pessoa quer gostar assistindo fora de ordem e sem prestar atenção. Eu achava que era muito dark, muito, sei lá, meio cansativo, e acabei achando que eu não gostava de Senhor dos Anéis. Depois que eu ganhei os livros, eu decidi, então, que chegou a hora de ler. E foi, claro, amor à primeira vista. Eu acho que toda pessoa que tem um pouquinho mais de leitura, eu não vou dizer assim que você é super iniciante, pega Tolkien e vai gostar. Mas se você já tá lendo um pouco mais, assim, você já tá num ritmo legal de leitura, e você pega Senhor dos Anéis, é simplesmente fantástico. A escrita dele é muito boa, te prende, você quer saber o que vai acontecer, te imerge na história. Pra mim foi uma sensação incrível, eu tinha muito medo de ler Tolkien, não conseguia entender, achar a escrita dele muito pesada. E não foi nada disso do que aconteceu, foi sensacional. Eu devorei os 3 livros, assim, um atrás do outro. Acho que juntos eles dão ali umas 1.600 páginas, algo assim. É uma história que é relativamente grande, mas eu acho muito legal porque ele faz ganchos muito bons do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro, da forma que eles dividiram, porque acho que, se eu não me engano, ele foi lançado como volume único. Mas, perfeição. Aí depois disso, depois que eu li, eu assisti certo agora os filmes, e os filmes também não ficam pra trás. Não é à toa que eles ganharam aí uma desgraçaiada de Oscar, porque levavam tudo por onde passavam, porque os filmes são muito bons, muito bem construídos. É sensacional o que eles conseguiram fazer com a tecnologia que eles tinham na época. E, perfeito. Se você quer conhecer essa história e não quer ler os livros, assiste os filmes, porque os filmes vão dar vontade de você ler, ou você lê os livros e os livros vão dar vontade de você assistir, porque eles são perfeitos juntos. Outro livro / filme que eu trago é O Poderoso Chefão, do Mário Puzo.
foi muito engraçado porque aqui na minha cidade tinha uma época que o Cinemark costumava fazer uma promoção em que ele mostrava clássicos, um clássico por semana durante um tempo ali. E nessa balaiada de clássicos veio o Poderoso Chefão e eu acabei assistindo então pela primeira vez o filme, eu não tinha assistido antes, no cinema, o que foi uma experiência sensacional e eu acho que super privilegiada. Mas como na época eu não estava muito na vibe ali de filmes de máfia, filmes um pouco mais lentos, eu não gostei tanto assim, confesso que eu achei extremamente longo, extremamente cansativo. Acho que eu tava até meio de má vontade pra assistir. E foi uma experiência assim, marromeno. Mas quando eu descobri que ele era baseado num livro, eu não me aguentei. Falei, quer saber, eu vou conhecer essa história agora da forma original. E comecei a ler o livro e simplesmente me apaixonei. Eu acho que a narrativa do Mário Puzo é tão sensacional que te prende desde o começo, você quer saber muito o que vai acontecer. A história é cheia de viradas. Eu acho que por ele ser um super clássico, acaba que boa parte do pessoal já conhece essa história, mas se você ainda não conhece, vale muito a pena ler esse livro, porque é muito bom e ele vai trazer um pouquinho mais do que o Poderoso Chefão 1, porque ele vai contar um pouquinho da história do Don Corleone, quando ele chegou, quando ele começou a ascender ali na vida dele mafiosa. E é super legal acompanhar essa história. E mesmo tendo assistido o filme, eu meio que não lembrava o que ia acontecer no final, e quando aconteceu de explodir a cabeça. E claro, depois disso eu acabei assistindo o filme de novo. Mentira, não assisti. E por incrível que pareça, depois que eu li o livro, eu não assisti mais a adaptação de novo. Então eu tô devendo isso aí, tem que assistir. Porque eu não assisti nem o 2 nem o 3, então eu quero assistir a trilogia como um todo numa pegada só. E vale muito a pena, eu acho que a adaptação capta bem certinho e até de forma um pouco melhor, talvez, a ambientação do livro, porque você consegue ali visualizar tudo que tá acontecendo com aquele super efeito dark ali da máfia. Eu acho muito legal os dois, então vale a pena conferir. E o sexto livro é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, que foi uma experiência aí marromeno, digamos assim. Vou contar por quê. Eu fui assistir o filme quando ele saiu no cinema. Uma amiga minha já tinha lido o livro e tinha adorado, e acabou que eu não tive a oportunidade de ler, e quando saiu eu falei, vou assistir o filme no cinema. Foi aquela desgraceira, né, porque o filme é muito bonito, mas ele acaba com o seu coração no final. E mesmo assim eu falei, quer saber, eu vou pegar pra ler, porque eu já tinha lido algumas coisas da Jojo, ou acho que só o livro dela, que eu tinha gostado muito, falei, vou pegar pra ler esse também. E digo que basicamente o livro ele foi super bem adaptado, tem quase que toda a sua essência é passado para as telas mesmo. Faltam alguns elementos ali que eu acho que enriquecem um pouco mais a história como um todo, traz algumas coisas mais pesadas mesmo, que acho que eles decidiram deixar um pouco de fora na adaptação. Em contrapartida, a adaptação tem todo o seu charme, eu acho que a personagem foi super bem representada pela Emilia Clarke, que captou todas as nuances ali da personagem. E eu gosto demais dessa história, porque ela traz uma discussão moral no final dela, que é muito, muito, muito boa. Eu acho muito legal tudo que é discutido e coloca você à prova de o que você faria naquela situação, sendo ele ou sendo ela. Então, é muito legal, vale a pena. Eu acho que é um romancezinho disfarçado de romancezinho, mas que na verdade traz muitas discussões legais, assim, pra vida como um todo. E então, também vale a pena. E o sétimo é um dos meus queridinhos, que vira e mexe aparece aqui no canal, que é Battle Royale, do Kushun Takami. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Que foi um livro que eu basicamente entrei em contato meio que sem querer, assim. Eu assisti a adaptação na casa de um amigo há muitos anos atrás, acho que eu tinha, sei lá, uns 15 anos. E é claro, a adaptação é japonesa, assim como o livro. E é super aquele clima meio estranho, é um clima diferente pra quem assiste os filmes ocidentais. Eu lembro que na época eu achei estranho, acho que hoje eu não acharia tanto assim. É uma coisa meio dark, porque se passa bastante boa parte do filme à noite e tudo mais, aquela coisa arada. Mas é um filme que eu lembro que me marcou muito, eu gostei muito do final dele e achei super impactante, super violento, pra época principalmente. E eu lembro que esse filme foi citado como um dos preferidos, se eu não me engano, do Tarantino, eu acho. E então eu acho que ele tem toda a sua representação, toda a sua força ali, e que talvez valha a pena conferir, principalmente se você gosta do cinema japonês. Depois disso eu decidi então entrar em contato com o livro mesmo, acabei vendo ele numa livraria, lembrando um pouco mais ou menos da história e decidi pegar. E é uma distopia muito legal, é muito bacana ver esse Japão ali distópico, autoritário, que colocam crianças pra se matar e só uma sair viva daquela ilha. E muito legal, é um clima alucinado do começo ao fim do livro. E tanto, eu não lembro mais tanto da adaptação, então não posso falar assim, então é igual. Eu lembro que os finais são diferentes do livro e do filme,
mas como um todo, assim, com certeza eu vou ter que reassistir de novo essa adaptação, porque eu adoro demais essa história. E o oitavo e último é Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que eu assisti a adaptação feita protagonizada pelo Will Smith, que eu acho que boa parte do pessoal assistiu quando saiu, ainda mais que era na época das locadoras. E é uma adaptação, um filme que eu gosto demais, eu acho muito bacana. E se você já leu e assistiu o filme, você sabe que as coisas são bem distantes, são bem diferentes. Mas eu gosto dos dois, eu acho que os dois são tão bons um quanto o outro, assim. O filme vai trazer ali um apocalipse basicamente zumbi, e vai trazer o cara lá que fica com o cachorro sozinho e ele acaba encontrando uma pessoa depois, enfim. E é muito legal, eu gosto muito do Will Smith fazendo drama, então é um personagem que cativa bastante. Você vive com ele aquela solidão ali por muito tempo. E é bem legal. Em contrapartida, no livro também é muito legal, só que ali no caso são vampiros, não são zumbis. E é muito bacana também. Eu acho que no livro você consegue, claro, sentir um pouco mais esse personagem passando tudo o que ele tá passando. Mas ainda é muito legal. Não achei lento, achei ele super fluido. E o final é simplesmente de explodir a cabeça. O final do livro é 1000 vezes melhor do que o do filme. Mas eu acho que os dois valem muito a pena, tanto ser lido quanto ser assistido. E ficou aí mais um do que, com certeza, de todos esses, acho que o mais enriquecedor de todos esses livros que eu citei, que eu li depois de assistir o filme, com certeza esse foi o mais enriquecedor, porque é basicamente uma história à parte. Então fica aí minha dica. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Me conta se você já assistiu ou leu esses livros que eu citei, o que você achou, qual é melhor. Eu acho bem difícil achar os filmes melhores, mas em alguns casos acaba agradando mais o pessoal. Também, se você não se inscreveu até aqui, curtiu, compartilhou e ativou o sininho, agora é a hora. E a gente se vê então semana que vem.